Olá pessoal, tudo bem? Separei para nós iniciarmos uma série de vídeos um exemplo de uma planilha assim um pouco mais complicada, tá? Com alguns recursos interessantes. Olhem só, nós temos uma planilha com contas a pagar, com todos os meses do ano, contas a receber também, uma simulação de todos os meses do ano. E o que nós podemos fazer? Criar esta caixa de combinação e, de acordo com o trimestre que nós escolhermos, ele nos traz, segundo trimestre, abril, maio, junho. Terceiro, cliquei no quarto. Terceiro trimestre, julho, agosto, setembro. Receitas, a mesma coisa, ele muda junto, tá? Voltei para o primeiro, janeiro, fevereiro, março, janeiro, fevereiro e março. Quer aprender a fazer isso? Fique até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Beleza? Nos ajuda aí. Muito bem, vamos aprender a fazer isso? Esta planilha é muito bacana. Então já começaremos por algo que eu não sei se o seu computador está habilitado, o Excel. É a aba Desenvolvedor. É nesta aba Desenvolvedor que eu vou buscar a caixa de combinação. Então, como eu faço isso? Normalmente ela não vem habilitada, tá? A aba Desenvolvedor não vem habilitada. Vamos lá no menu Arquivo, em Opções, Personalizar faixa de opções. E quando você chega aqui, você verá a opção Desenvolvedor desabilitada. Provavelmente no seu Excel está desse jeito. Daí você já vê que dá para habilitar outras faixas, né, e desabilitar, assim como criar uma nova guia, um grupo de guias e por aí vai. Vamos deixar isso para outra aula. O que nós precisamos hoje é habilitar a aba Desenvolvedor. Ok, e a aba Desenvolvedor já está disponível. Legal, né? Vou usá-la mais tarde, tá? Mais no final do exercício. Outra coisa que tem aqui foi uma tabelinha de trimestres. Eu fiz uma tabelinha para ajudar a resolver a questão lá no final. Repare, eu tenho os 4 trimestres. Eu pus os números 1, 2, 3, 4 antes deles. E os números 1, 4, 7, 10. O que significam esses números 1, 4, 7, 10? Repare só, o primeiro trimestre está na coluna C. Esta coluna, para mim, ela vai ter o valor de 1. Segundo trimestre está em F. Ela vai ter o valor de 4. Repare, 1, 2, 3, então era a quarta. Terceiro trimestre está na coluna I. Ela será a sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a coluna L é a coluna onde está o quarto trimestre. Ela será a coluna 10 para a gente. Eu poderia fazer isso com fórmula durante o exercício, mas para não complicar mais, eu preferi fazer uma tabelinha desse jeito e vocês entenderão o que eu vou fazer no futuro, tá bom? Então vamos lá, não tem nada demais, uma lista de contas a pagar e os valores ao longo do ano, uma lista de contas a receber e os valores ao longo do ano, de janeiro a dezembro. Vamos para a planilha de exercício. Eu vou deixá-la disponível para vocês, tá? Esta primeira parte, que foi só digitação e a formatação da página, eu já trouxe ela pronta, formatação da planilha. O que nós vamos começar agora? Nós vamos começar a montar o exercício que nós fizemos ali. Primeiro eu vou trazer estes valores, tá? Então vamos lá. Isto é igual a isto, B3. Eu sei que muitas coisas elas fazem parte da informática base.
básica, tá? O Excel mais básico. Então, por isso, eu nem vou estar explicando muito neste vídeo. O propósito deste vídeo já é fazer algo um pouco mais avançado. Vai servir mais para demonstração. Então, vamos lá. Aqui, eu vou falar que eu quero Prolabore, B14 e B15. Vou arrastar, ó, e ele já traz B15. Aqui em cima deverá aparecer assim para mim: janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre vai aparecer abril, maio, junho. Aí depois julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deste lado a mesma coisa. Para isto funcionar, nós vamos utilizar uma função chamada índice. Eu vou utilizar índice. Vou aproximar para vocês enxergarem o que eu estou digitando. Vou dizer índice. Procure em uma determinada matriz. Qual matriz? A matriz vai ser esta daqui, ó, de janeiro até dezembro. É onde eu estou procurando os meses, né? Eu quero que ele mostre o mês para mim. Então ele vai procurar nesta matriz. É importante proteger porque esta matriz ela não vai mudar. Então eu selecionei ali e apertei F4. O número da linha só tem uma linha, então será a linha 1. E o número da coluna? A coluna será o número que tiver aqui, ó, tá? Por enquanto. A mesma coisa vai acontecer desse lado nas receitas, olha. A função se chama índice, ela vai procurar numa matriz. Não faria diferença pegar esta lista lá em cima, são apenas os meses, tá? Vou querer a linha 1 e a coluna, por enquanto, é esta. Esta fórmula vai sofrer alteração daqui a pouco, tá? Vamos agora entender o seguinte. Este número vai sofrer alterações automáticas. Ele vai estar assim, ó, 1, 2, 3 ou 4. Ele vai estar representando se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre. A partir deste número, eu vou fazer uma busca naquela tabelinha, lembra? Se for, por exemplo, 3, que estiver escrito, ele vai me trazer o número 7. E sabendo que é o número 7, ele vai mostrar para mim justamente o mês 7, porque é o primeiro mês do terceiro trimestre. Vamos ver se vocês entendem melhor fazendo, né? Vamos lá. Então eu vou dizer para ele, olha, procure dentro da lista de meses a coluna 1 e procure este número. Este número é importante protegê-lo porque ele não vai sair dali, tá? Sempre vamos olhar para aquele lugar. Dentro da tabela matriz é esta. Observem que ela tem 3 colunas, 1, 2, 3. Eu vou olhar para a terceira coluna. Ele procura na primeira e mostra a terceira para mim, tá? Então vamos lá. Vai procurar naquela planilha. Deixe-me voltar. Vou proteger porque esta planilha não sofre alteração, tá? De P2 até R5. E eu quero a coluna 3. Sendo que é muito importante, sempre que nós estivermos utilizando PROC-V, ele tem que receber o parâmetro falso quando você quiser um valor exato. E é o nosso caso. Eu estou visualizando um valor exato e quero o resultado exato, nada aproximado. Então, eu vou ter este resultado. Observem, quarto.
é o quarto trimestre. Se eu digito 1, ele me traz janeiro. 2, segundo trimestre, começa em abril. Terceiro trimestre em julho. Quarto trimestre em outubro. Não se preocupe, porque você não vai precisar ficar alterando isto, tá? A fórmula, ela vai ser a mesma fórmula aqui para o lado, ó, outubro, novembro e dezembro. Não apareceu novembro e dezembro. Por que não? Porque ele está olhando e tendo o mesmo número, o mesmo resultado. Então, nós falaremos o seguinte. Quando você terminar de achar o número que você quer, adicione 1. E ele vai me trazer novembro. Terminou de achar o número, adicione 2. E ele vai trazer dezembro. Não entendeu? É importante entender esta primeiro, ó. Índice. Ele procurou o mês. Ele olhou para a tabela de meses. Trouxe a linha 1, porque só tem uma linha. E aí ele vai dizer qual coluna. Muito bem, para procurar a coluna eu olhei. O que tinha aqui é 4. Procurei o número 4 nesta tabela. Ele achou. E eu pedi para ele trazer a terceira coluna, 10. Quando ele trouxe 10, ele achou o mês de outubro. Correto? Então eu digo para ele assim, você achou 10, o resultado no final, o resultado disso aqui é 10, então acrescenta mais 1. E aí ele vai virar 11, vai trazer novembro. Aqui a mesma coisa, ó. Só que eu digo para ele, acrescente 2. Ele achou 10, então ele vai acrescentar 2, virou 12, dezembro. Então eu trouxe os 3 meses. 1, janeiro, fevereiro, março. Segundo trimestre, abril, maio, junho. Terceiro trimestre, julho, agosto, setembro. E o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro. Muito legal isso, né? Já vamos aproveitar e configurar isso aqui, ó. Então, fica desse jeito. Índice. A matriz é esta. Vamos protegê-la, correto? A linha é 1, porque só tem uma linha. PROC-V. Estou procurando este número. Posso olhar para o mesmo número, tá? Este número, eu vou procurá-lo nesta tabela. Ponto e vírgula. É importante, esta tabela está protegida, ó. Vou usar a barra de fórmulas, tá? E vou trazer PROC-V, procurando tal valor. O número 3, porque é a terceira coluna. Lembrar, tipo o item falso. Então ele trouxe outubro. Os valores estão protegidos. Então é só arrastar. E dizer aqui, ó. Mais 1. Mais 2. Fecha parênteses. Ok? Vamos lá. Agora eu vou trazer os valores das nossas contas, tá? Então vou olhar aqui o seguinte. Vou utilizar a função PROC-V, onde ela vai procurar, no caso, energia elétrica. Ela vai procurar energia elétrica nesta tabela. Quando o Excel se referir a uma matriz, é a tabela. Tá bom? Existe um outro tipo de matriz em Excel, mas nestas nossas aulas, matriz é simplesmente a tabela que estivermos trabalhando. Ponto e vírgula. Qual a coluna que eu vou trazer? Bem, eu preciso agora saber mês de outubro, em qual coluna o mês de outubro está. Então, para isso, eu vou utilizar a função CORRESP. A função CORRESP
vai dizer o seguinte, olha, procure outubro, no caso C21, procure outubro nesta linha aqui, ó. Eu busquei desde contas a pagar, desde B2, pois quando eu falei da tabela, eu falei da tabela desde a coluna B. Então, para elas ficarem simétricas, é importante, se eu iniciei aqui olhando coluna B, aqui também eu preciso iniciar olhando para a coluna B. Senão, vou precisar fazer alguma gambiarra mais tarde no Excel. E não é legal, né? Então, eu estou procurando a correspondência exata. Então, ele foi lá nessa linha, no intervalo, né, de B2 até N2 e procurou exatamente outubro. Quando ele achou, ele me trouxe o valor. Quando eu fecho o parênteses e ponho o ponto e vírgula, eu volto a lidar com a função PROC-V. O que eu vou escrever agora não é do Corresp, é do PROC-V. Então vamos lá. O que eu vou escrever aqui? Escrever falso. Falso é um parâmetro do PROC-V quando eu quero achar um valor exato dentro da tabela. Ele está procurando energia elétrica dentro desta tabela. Como a tabela não está em ordem alfabética, eu preciso utilizar falso, senão ela pode me trazer resultados errados, tá bom? Então, encerramos e ele me trouxe 530. Vamos no mês de outubro e olhar. Olha só, energia elétrica no mês de outubro, 530, correto? Mas precisamos acertar alguns detalhes da função, para trabalharmos menos depois. Muito bem, aqui, por exemplo, as linhas, quando eu puxar, puxar a fórmula, a linha ela tem que andar para 23, 24, 25. Mas a coluna sempre será B, então eu preciso proteger a coluna com um cifrão antes dela. A tabela onde eu estou procurando, de B3 a N6, ela não pode ser alterada, então eu preciso protegê-la. Utilizei a tecla F4 para isso. No Corresp, eu procuro o mês de outubro, certo? Quando eu arrastar as fórmulas, o mês de outubro eu posso arrastar para o lado, novembro, dezembro, mas não para baixo. Ou seja, eu protejo a linha, mas a coluna fica sem cifrão. Ou seja, quando eu arrastar, ele vai virar sozinho, D e E. B2N2 é esta linha com os meses. Também ela não sofrerá alteração, então eu preciso proteger. Parece complicado fazer a proteção, mas ela nos dá um alívio depois. Ó. Eu só puxo a fórmula e ela me traz todos os resultados. Se eu não fizesse isso, eu teria que digitar a mesma fórmula em cada célula. Digitei apenas uma vez e nós resolvemos aí 12 fórmulas. Que sozinhas, ó, ela já fez alteração para B23. Aqui onde era C21, repare, quando eu venho para a segunda coluna, ela vira D. Ó. Legal isso, né? Vamos fazer o mesmo? Vamos comparar primeiro para ver se está certinho. Eu procurei o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Energia elétrica, 465, 587, 810. 810. Correto. Comparar só o último. Restaurantes. 633, 135, 968. Deu certinho. Agora vamos fazer a mesma coisa em receitas. PROC-V. Estou procurando este valor de Prolabore. Vou proteger apenas a coluna. Ou seja, o G ele tem um cifrão na frente. O 22 não tem. Para quando eu puxar ele poder olhar a linha de baixo. Em que tabela eu estou procurando isso? Estou procurando na tabela onde eu tenho as receitas, com todos os valores.
Também vou protegê-la. E qual linha eu quero? Qual coluna, melhor dizendo? E aí vem a situação que vamos utilizar o CORRESP para descobrir onde está este mês. Já vou protegê-lo, proteger pelo menos a linha. Onde está este mês? Dentro da nossa tabela, contas a receber. Repare que eu selecionei apenas uma linha, ou seja, vou protegê-la também. Se eu selecionei apenas uma linha, então só tem uma linha, correto? Só uma linha ali. Deixe-me olhar para a fórmula e no alto. Ó. CORRESP, eu estou procurando esse valor dentro da tabela e a correspondência é exata. Por isso, eu digito 0. Quando eu fechar, da mesma forma, eu volto a trabalhar com PROC-V. E aí, então, eu vou dizer falso, pois o valor que eu estou procurando é um valor exato. Deixe-me só preparar um detalhe aqui. Vocês viram que a fórmula, só abrindo um espaço, a fórmula, quando eu dei 2 cliques e comecei a digitar, ela começou a descer. Isso é uma questão de alinhamento. Então, eu voltei a alinhá-la para a esquerda, tá bom? E aí eu já consigo abrir toda a fórmula assim para nós conversarmos. Vamos lá. E aqui está a nossa fórmula. Procure Prolabore dentro da tabela de receitas. Quando achar, mostre a coluna correspondente ao mês lá, mês de janeiro, né, H21. E esse mês está dentro da linha 13, de B13 até N13. A correspondência tem que ser exata do CORRESP, ponto e vírgula. E a correspondência do PROC-V também tem que ser exata. Então vamos puxar para o lado, puxar para baixo e agora é só conferir se os valores estão coincidindo. Janeiro, fevereiro e março. Vamos lá, Prolabore, 9.000, 4.000, 7.000, extras, 2.000, 7.000, 9.000. Legal, né? Se nós mudarmos aqui novamente o item 2. Se eu mudei, vim para o segundo trimestre. Abril, 6.000, 6.000, 6.000, 5.000, 9.000, 6.500. E assim por diante. Para nós adiantarmos, agora nós vamos utilizar a aba Desenvolvedor. Na aba Desenvolvedor, eu venho em Inserir, eu vou utilizar Caixa de Combinação. Trouxe a caixa de combinação. E como eu configuro formatar controle, botão direito, formatar controle, intervalo de entrada, ou seja, onde estão os valores que irão aparecer aqui. Os valores estão aqui, ó. E onde ele vai posicionar o valor que eu escolhi? É justamente este número que nós estávamos alterando manualmente. O que vai acontecer agora? Toda vez que eu faço uma escolha de um trimestre, repararam, ele trouxe os valores que estavam lá em cima na tabela. Ó. No entanto, se eu alterar um valor aqui, vamos supor, eu escreva outra coisa, ó. Aula de Excel. Se eu escrever aula de Excel no lugar de primeiro trimestre, ele vai escrever aula de Excel, tá bom? E vai funcionar? Vai funcionar, porque a nossa busca, nossas fórmulas,
não estão preocupadas com o conteúdo do texto, e sim a posição. Voltei para primeiro trimestre. Voltei para o primeiro trimestre. Vamos posicionar isso aqui, ó. E a partir de agora, se escolher o segundo trimestre, você tem todos os resultados de despesas e receitas do primeiro, do segundo trimestre, terceiro, quarto trimestre. Bonito isso? Não é muito bonito? Beleza. Agora vamos fechar com chave de ouro. Vamos colocar gráficos nisso. Vou selecionar as nossas informações e os meses aqui com todos os valores, inserir gráfico. Neste caso eu vou utilizar o gráfico de linha. Trouxe o gráfico. Vou tampar isso tudo aqui, ó. Deixar o gráfico bem ajustado para ele esconder realmente as nossas tabelas, tá? Selecionei aqui, mas tem que esconder as tabelas? Não, é uma opção. Como o meu propósito é só mostrar o gráfico, eu deixo as tabelas escondidas. Vou alterar aqui para receitas. Despesas. E agora a brincadeira é assim, ó, muda o trimestre e ele muda o gráfico. Os valores estão escondidos embaixo do gráfico. Nada impede de mostrarmos as duas coisas, tá bom? Aí isto depende da sua necessidade, do seu objetivo e nosso gráfico funcionando bonitinho com controle da aba desenvolvedor, tá bom? E vem muito mais por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e boa diversão, hein? Divirtam-se com Excel. Um forte abraço!